No auge da Grande Cruzada, o imperador da humanidade teve de confrontar o seu filho traidor Horus, o War Master que caiu sob as tentações do caos, convencendo metade de seus irmãos primarcas a se rebelarem contra ele. No entanto, ao lado do imperador e do Imperium do Homem, os grandes guerreiros primarcas continuaram ao seu lado. Foram eles Rogal Dorn, Sanguinius, Jaghatai Khan, Vulcan, Corvus Corax, Ferrus Manus, Leman Russ, Roboute Guilliman e Lionel Johnson. Bem-vindos ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos falar sobre os filhos leais do Imperador da Humanidade, aqueles que lutaram para defender o seu pai e o Imperium do Homem contra a infestação do caos durante a heresia de Horus. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Rogal Dorn. Rogal Dorn, conhecido como O Vigilante, foi o primarca da 7ª Legião, o responsável pelos Imperial Fists e um dos maiores heróis do Imperium. Estoico e de feição austera, Dorn seguia as ordens do Imperador sem reservas ou questionamentos. Ele foi o maior especialista em batalhas que envolviam táticas de cerco e defesas, e por essa razão, o seu pai o incumbiu de organizar as defesas do sistema solar e do próprio Palácio Imperial na Terra contra seu irmão traidor, Horus Lupercal. Ao final do cerco da Terra, Dorn, juntamente com seu irmão Sanguinius e seu pai, invadiram a nave de Horus para, assim, derrotá-lo. Espalhados pela nave pelas forças do caos, Dorn foi o último a chegar na Câmara de Horus. E lá ele encontrou o corpo quebrado do Imperador após o terrível duelo final contra o seu filho traidor. Rogal Dorn colocou o corpo do Imperador no trono dourado e recebeu as suas últimas instruções faladas sobre como moldar o futuro do Imperium devastado pela guerra. Ele foi supostamente morto a bordo da nave, a Espada do Sacrilégio, após liderar um ataque à sua ponte. Entretanto, seus filhos e sucessores acreditam que ele sobreviveu de alguma forma e que irá regressar quando o Imperium mais precisar dele. Sanguinius. Também conhecido como Grande Anjo, Sanguinius foi o primarca mais amado e admirado por seus irmãos em todo o Imperium. Esse primarca tinha asas como os anjos das antigas religiões e era um general competente e um habilidoso espadachim. Sanguinius foi o primarca da 9ª Legião, os Blood Angels. Ele foi morto durante o clímax da heresia de Horus na Batalha da Terra, contra o War Master Horus a bordo da nave Vengeful Spirit. Embora Horus tenha matado Sanguinius, que anteriormente foi o seu mais próximo amigo, permanece a lenda de que foi a fissura na armadura de Horus, criada pelo anjo, que permitiu que o Imperador derrotasse finalmente o traidor, e assim impedisse a humanidade de cair na corrupção dos poderes ruinosos do caos. Jaghatai Khan. Jaghatai Khan, conhecido como Grande Khan ou Warhawk, foi o primarca dos White Scars e teve como planeta natal adotivo Cho'Gris, um mundo com vastas planícies sem fim. Conhecido pela sua natureza isolada e feroz, o Khan era geralmente ignorado e visto como um bárbaro, mas, na verdade, ele era um indivíduo oculto e inteligente. Até os seus irmãos primarcas pouco o compreendiam. As suas proezas com a lâmina ganharam o respeito de todos, mesmo quando a sua perspicácia lhe causasse preocupação. Guilliman nunca confiou nele. Lorgar o desprezava como um selvagem. Só Horus e Magnus guardavam algum afeto pelo Grande Khan.
Durante o Cerco da Terra, Jaghatai lutou ferozmente ao lado de Dorn e Sanguíneos e conquistou importantes vitórias para o Imperium, incluindo a vitória sobre o seu irmão Mortarion no Sky Fortress. Depois da heresia, Khan liderou seus White Scars durante o Grande Expurgo, o nome que foi dado à contraofensiva do Imperium do Homem contra as legiões traidoras. Khan foi dado como desaparecido durante a batalha de Coruscant V contra os Drukhari. Vulcan, o pai genético da 18ª Legião, conhecida como Salamanders, foi criado no mundo vulcânico de Nocturne. Tal como seu criador, o Imperador, Vulcan era um perpétuo, um ser capaz de ressuscitar da morte, por mais dano que o seu próprio corpo sofresse. Durante a Grande Cruzada, Vulcan ganhou uma reputação entre os seus pela sua empatia incomum para os padrões de um primarca para com os humanos comuns, bem como pela sua extraordinária força física e capacidade de fabricar artigos únicos e poderosos de tecnologia avançada. Vulcan estava em Istvan V durante o massacre e sentiu o amargo gosto da traição de Horus e seus irmãos. Aproximadamente 1000 anos após a heresia de Horus, Vulcan escondeu 9 artefatos sagrados em toda a galáxia para que seus filhos o encontrassem e então desapareceu, deixando a mensagem de que quando os Salamanders tivessem encontrado os 9 itens, Vulcan voltaria para conduzir o seu capítulo à vitória contra os inimigos do Imperium em seus dias de maior necessidade. Corvus Corax. Corvus Corax é o primarca da 19ª Legião, a Guarda do Corvo. Corax apresenta um semblante marcante com a sua pele branca de alabastro e os olhos totalmente negros. Esse primarca tem a capacidade de passar desapercebido se assim desejar, permitindo-lhe escapar à percepção de seus inimigos, mesmo quando está à vista de todos. Após a quase destruição de sua legião durante o massacre de Istvan V, no início da heresia, Corax estava desesperado por reconstruir a sua legião. Com a permissão e direcionamento do Imperador, ele e seus legionários mergulharam profundamente em busca de conhecimentos para acelerar e aprimorar o processo de criação dos Adeptos Astartes. Corax fez então uso desses conhecimentos adquiridos para acelerar o desenvolvimento de novos Astartes. Entretanto, sabotado por agentes do Alpha Legion, seus experimentos falharam e o resultado foram mutantes retorcidos. Coube ao primarca, uma vez mais, ver seus filhos morrerem, dessa vez sendo responsável pelo processo. Na sequência da heresia de Horus, Corax desapareceu no Olho do Terror em busca de penitência por sua vergonha. O seu paradeiro atual permanece desconhecido para o seu capítulo e para todo o Império. Ferros Manos. Ferros Manos, também conhecido como Gorgon, foi o primarca dos Iron Hands. Um mestre ferreiro conhecido por criar armas capazes de inspirar admiração e medo em qualquer um que as visse, tais como a espada que criou para Fulgrim ou o massivo martelo que criou para Vulcan. Parte de seus braços eram cobertos pela substância metálica conhecida como necrodermis, e ele não precisava de um martelo para criar belezas através da metalurgia, usando apenas as suas mãos, excepcionalmente poderosas, para moldar e dar forma ao metal fundido. Ferrus adquiriu essa característica após afogar a grande Wyrm de prata Azimuth no magma para assim o matar. A carne derretida do verme fundiu-se à sua carne, dando-lhe as verdadeiras mãos metálicas de onde a sua legião tirou o seu nome. Durante o massacre em Istvan V, no início da heresia, Ferrus travou um duelo com seu irmão Fulgrim e foi derrotado. Fulgrim decapitou Ferrus com uma espada demoníaca, dando fim ao Gorgon nas areias de Istvan V. Leman Russ. Leman Russ, também conhecido como o Rei Lobo ou o Grande Lobo, é o primarca dos Space Wolves. Tendo como planeta adotivo Fenris, ele liderou a 6ª Legião na Grande Cruzada e pelo período da heresia de Horus, sendo famoso na história imperial pelo seu ódio aos poderes psíquicos e à feitiçaria, cujo uso em batalha considerava como desonroso e indigno dos verdadeiros guerreiros.
Hus era considerado um dos maiores guerreiros da galáxia, conhecido pela sua personalidade feroz e por vezes bárbara. Ele era visto como o executor direto do Imperador, e esse era um apelido que ele carregava com orgulho. Depois de receber uma visão perturbadora em 211 M31, Leman Russ desapareceu com os guerreiros de sua guarda, os Varagir, e atualmente tem o seu paradeiro desconhecido. Roboute Guilliman. Roboute Guilliman, também conhecido como o Filho Vingador, é o primarca dos Ultramarines, um general e diplomata que governou o seu próprio império antes mesmo de ser redescoberto pelo Imperador. Quando a heresia de Horus incendiou a galáxia, Roboute Guilliman lutou com lealdade e determinação pelo Império. Quando, por falta de informações sobre a Terra, ele pensou que o Imperador tinha caído, o primarca estabeleceu uma nova sede de poder em Magrag, planejando preservar a verdade imperial dentro do seu próprio reino de Ultramar, com o Imperium Secundus. Quando soube mais tarde que a Terra ainda estava de pé, Guilliman tentou, de forma infrutífera, alcançar o Sistema Solar. Na sequência da heresia de Horus, foi o primarca Ultramarine que escreveu e instituiu o Codex Astartes, um manual que estabelece as táticas e a organização militar do Império. Durante o Grande Expurgo, Guilliman foi mortalmente ferido por seu irmão Fulgrim na Batalha de Tessala e foi obrigado a ficar em estase até os tempos modernos. Pouco depois da 13ª Cruzada, Roboute Guilliman foi restaurado e agora lidera o Império como o seu senhor comandante e regente imperial. O primarca foi ressuscitado ao final do 41º milênio pela proeza técnica do Arquimagus Dominus Belisarius Cawl e o poder do deus Aeldari do Inead, através de sua sacerdotisa Yvraine. Pouco depois, Guilliman lançou uma cruzada em direção à Terra e, após muitos percalços, alcançou seu destino. Lá, ele entrou no Palácio Imperial e encontrou-se com seu pai, o Imperador, pela primeira vez em mais de 10.000 anos. O que se passou entre pai e filho nessa reunião não é conhecido, mas quando ele emergiu, Guilliman anunciou que assumiria o manto de Lorde Regente do Império. Nessa posição, Guilliman retoma um antigo plano que havia confiado a Belisarius Cawl há 10.000 anos antes. Guilliman propôs que Cawl aperfeiçoasse o modelo genético original do Imperador para os Space Marines. Esse novo modelo de guerreiros transhumanos, chamados de Primaris, eram maiores, mais poderosos fisicamente e possuíam tempos de reação mais rápidos do que os seus congêneres Astartes originais. Cawl também criou novas armaduras, armas, equipamentos e veículos para os Primaris. Com essa nova força, o primarca lançou a Cruzada Indomitus, determinado assim a combater as forças do caos e as hordas alienígenas onde quer que elas ameaçassem os mundos da humanidade. A Cruzada Indomitus chegaria ao fim de sua primeira fase aproximadamente 12 anos mais tarde, na Batalha de Halkus. Posteriormente, Guilliman voltaria sua atenção para ajudar o seu reino de Ultramar a derrotar as forças da Legião de Traidores, da Guarda da Morte, bem como os servos de Nurgle nas Guerras da Peste, lutando contra o seu irmão traidor Mortarion e a Legião de Traidores da Guarda da Morte, em 012 M42. Guilliman emergiu vitorioso desse conflito e, atualmente, intenciona criar uma nova campanha. Leon El'Jonson. Leon El'Jonson é o primarca da Primeira Legião, os Dark Angels. Criado em Caliban, o taciturno Leon é um mestre estrategista e um soberbo guerreiro. Sob sua tutelagem, a Primeira Legião foi uma das maiores e mais bem-sucedidas legiões durante a Cruzada. No fim da heresia, Johnson e sua frota de cruzados regressaram ao seu mundo natal de Caliban. Inexplicavelmente, eles foram atacados por suas forças ali guarnecidas sob o comando de seu outrora fiel mentor e pai adotivo, Luther, a quem tinha sido confiado a custódia de Caliban na sua ausência. Luther acabaria por trair Leon depois de ser seduzido pelas forças do caos, reunindo uma boa parte dos Dark Angels que tinham sido deixados no mundo natal da Legião. A luta titânica entre os dois antigos amigos resultou na destruição dos Caliban.
Leon ainda está vivo hoje, em Estase, enterrado nas profundezas da fortaleza monastério móvel dos Dark Angels, conhecido como a Rocha. Ali ele espera a total cura das suas feridas que recebeu durante a queda de Caliban, para assim liderar os Dark Angels numa cruzada final contra aqueles que traíram a sua confiança. Estes foram os filhos fiéis do Imperador da Humanidade que lutaram bravamente durante a heresia de Horus. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.